Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá, eu venho de novo aqui trazer boas discussões para melhorar a nossa qualidade de vida, os relacionamentos de casais e falando também de sexualidade, o que implica saúde mental. É bastante interessante o que eu trago hoje porque tem se falado bastante nos últimos anos do que se chama geração Z. Ora, é um grupo de pessoas, normalmente se referem a pessoas nascidas entre 1995 ou 1997 até 2005, 2009, 2010. Existem variações nessa discussão, mas eu ainda quero trazer a primeira parte dessa denominação. Quando começaram a falar sobre gerações, as gerações elas são classificações sociológicas para entendimento da realidade. Isso passou a acontecer nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, quando os soldados, voltando para casa, tiveram uma série de novos filhos, e isso se arrastando até 1965. Pois é, mas tem uma coisa de interessante, é que nós estamos falando de um momento histórico num determinado país. A maior parte das discussões sobre a dita geração Z no Brasil também se refere a essa questão. Há uma questão que se torna complicada quando nós usamos os parâmetros de um país para o nosso país. Obviamente, a história e todo o mecanismo social, histórico, econômico, financeiro dos Estados Unidos se torna bem diferente do que nós temos no Brasil. Sim, existem classificações que são brasileiras, produzidas por pesquisadores brasileiros, e uma dessas pesquisadoras em antropologia faz uma classificação de todo o século XX, por exemplo, no Brasil, de acordo com a história brasileira e de acordo com momentos sociais, históricos importantes no Brasil. E o que se fala de uma geração Z, ela mais ou menos classifica como uma geração 4.0, querendo dizer que atualmente essas pessoas estão perto dos seus já 40 anos, 25, 30 anos. Mas por que isso? Porque é necessário compreender que a geração dita Z no Brasil é diferente da geração Z nos Estados Unidos. E também é diferente através de outros aspectos. Quando nós fazemos pesquisas de pessoas populacionais, pesquisas nas áreas das ciências humanas, nós temos uma condição importante. Nós precisamos determinar a população onde nós vamos fazer a pesquisa. Isso traz algumas complicações nessa questão da geração Z, das gerações. Primeiro, estas gerações históricas, elas não são estanques. Obviamente, quando alguém diz, começou em 1995. Bem, para muitos começou em 1993, para outros começou em 1998. Calma aí, não é tão fixo e estático. Em segundo lugar, numa mesma cidade, existem grupos sociais diferentes com possibilidades muito diferentes. Ora, numa cidade de 50 mil habitantes, vai ter um grupo pequeno de pessoas que tem muito mais acesso a bens de consumo e muitas pessoas que não vão ter. Mas aonde nós vamos chegar discutindo a chamada geração Z? Vamos imaginar aqui na Grande São Paulo, nós vivemos numa metrópole, pode chegar a 25 milhões de pessoas, agregando as cidades ao redor. E qual é a importância disso? Bem, o que se fala da geração Z, essa geração nascida então da metade de 1990 para cá, é que são pessoas que têm muito acesso à internet, sempre tiveram acesso a computadores, aos celulares. Qual é a importância disso? Bom, tendo acesso a celulares e a internet, essas pessoas, desde criança,
também tiveram um desenvolvimento muito especial no que se refere a comunicações e a recebimento de informações. Uau! E aonde nós vamos chegar nisso? Nós vamos chegar que essas pessoas, já então com 10, 15 anos de idade, elas tinham diretamente acesso às informações relacionadas à sexualidade, mas também tinham acesso à pornografia. Isso produz uma variação muito grande. Essas pessoas, jovens adultos de hoje, até adultos mais, vão ter, além do acesso à pornografia, mais possivelmente a possibilidade de até pensar que tem uma escolha, de buscar o estímulo sexual através de um vídeo na internet, da pornografia, e de repente começar a perceber que estar com outras pessoas, estabelecer relacionamentos, isso causa muito esforço, isso exige muito esforço. E o que é que isso diz respeito à questão da sexualidade? Nós vamos pegar essas pessoas e reconhecer essas que têm acesso mais facilmente à internet, então, desde o começo do século XXI. Elas talvez digam para a gente que realmente é muito mais fácil, muito mais prazeroso, mais interessante. Até mesmo alguns vão dizer que a sensação de orgasmo é muito mais intensa quando estão, por exemplo, vendo um vídeo, se masturbando, e não quando estão tentando estabelecer um relacionamento conjugal, um namoro, e todos os traumas, discussões, as dificuldades que duas pessoas possam ter para estabelecer e manter um relacionamento a dois. Pois é, aqui já começamos a ter um problema. A parte do problema é que as 25 milhões de pessoas na Grande São Paulo, todas têm acesso e acesso igual e com o mesmo equipamento à internet? Não. Com a pandemia nós percebemos isso. As pessoas que tinham acesso à internet e estavam na pandemia e podiam trabalhar sem precisar sair de casa, passaram a manter trabalho e ter trabalho de uma maneira muito útil e continuada. As pessoas que não precisavam ter acesso à internet para trabalhar, precisavam sair de casa para trabalhar. Elas não tinham acesso à internet ou não precisavam ter. Ainda continuamos a ter muitas pessoas que não precisam ter acesso à internet para trabalhar. Por exemplo, essas pessoas estão na mesma condição daquelas que nos últimos 10 anos sempre tiveram acesso à internet, acesso facilitado? Não. Isso significa que essas outras pessoas não tinham acesso à pornografia? Elas têm acesso. Inclusive, a maior parte das pessoas hoje tem um celular na mão e com acesso à internet, pelo menos por Wi-Fi, em algum lugar onde exista esse acesso. Horas. Então, as pessoas que têm mais acesso à internet e tiveram, principalmente nos últimos 10 anos, são aquelas mais afeitas ao que nós dizemos pornografia. Isso. Uau! Mas podemos complicar as coisas, porque esses dois grupos não são tão estáticos também assim. Isso implica grupos econômicos diferentes, com acessos diferentes e facilidades diferentes e qualidades diferentes. Tem outra coisa importante. Se eu com 15 anos de idade morar na periferia e não tiver um celular, eu tiver que trabalhar, eu vou trabalhar. Eu vou me colocar em contato com outras pessoas e vou desenvolver habilidades sociais para lidar com a realidade, para estabelecer vínculos, estabelecer relacionamentos afetivos, inclusive sexuais. Puxa, e se eu tiver 15 anos de idade e, olha, eu tenho onde morar, tenho o que comer, tenho acesso à internet, eu já começo a ter uma facilidade, o acesso ao que nós chamamos de pornografia. Mas é mais complicado do que isso. Essa complicação vem numa circunstância. Eu vou ser exigido a quê com 15 anos de idade? Se eu tenho toda essa contingência social, econômica dos meus pais, da minha família, eu devo estar sendo exigido, primeiro, a fazer a faculdade e terminar a faculdade. Bom, se uma faculdade só tiver 4 anos de
de tamanho aí e eu começar a faculdade logo com 18 anos de idade, com 22 eu estou terminando a faculdade. E se for uma faculdade de 5 ou 6 anos, eu entrar na faculdade com 19 ou 20 anos, eu vou talvez perto dos 30 anos, mal ter acabado a formação acadêmica e eu vou começar a trabalhar, tem um problema aqui. Isso tem feito com que muitas pessoas, principalmente de classes financeiramente mais abastadas, aos jovens adultos postergarem o momento de sair de casa, de ter trabalho e também de estabelecer um relacionamento sexual, afetivo, um casamento, um relacionamento de longo prazo mais tardio. Por quê? Não, primeiro tem que fazer as outras coisas. Primeiro tem que trabalhar, ganhar dinheiro, se estabilizar. A estabilização desse grupo de pessoas, a estabilização financeira, tem sido mais tarde. Isso implica que também essas pessoas postergaram o casamento. Então é mais comum nós pegarmos jovens de classe média alta e alta com 25 anos de idade e ainda não estabeleceram e talvez nem tentaram estabelecer relacionamentos afetivos de longo prazo. Não havia interesse, havia pressão até pelo contrário. O que é que essas pessoas, homens e mulheres, jovens homens e mulheres, vão fazer ao invés de terem um namoro, um namorado, uma namorada? Bom, tem acesso à internet, tem acesso à pornografia. O mundo facilitou para essas pessoas terem esses acessos. Isso traz uma grande discussão, vocês sabem. A grande discussão é que essas pessoas se tornaram o quê? Dependentes, aditas, viciadas em internet, viciadas em pornografia. Pois é. Nós estamos falando de grupos sociais que também então se diferenciam. E essa dita geração Z, mais estudada e mais falada, além de postergar um relacionamento afetivo, incluindo sexual, vejam que eles começam, as pesquisas têm mostrado, eles começam a vida sexual mais tarde, ao invés de começar a vida sexual com 15 anos, como acontecia há 30 anos, começam com 18 ou 19 anos. E muitos vão chegar com 20, 22 anos e ainda não tiveram sequer a primeira relação sexual. Não estou falando de pessoas que, por razões ideológicas, políticas, religiosas, vão dizer que só vão começar a vida sexual depois do casamento. Eu me refiro a pessoas que simplesmente não estão se aproximando o bastante e em quantidade de vezes e oportunidades de outras pessoas para estabelecer relacionamentos sexuais. Isso tem uma importância enorme. Caramba, como é que nós vamos lidar com essas questões daí para frente? Então, além de postergar a primeira relação sexual, postergar o estabelecimento de namoros, relacionamentos de longo prazo, ou prepararem um relacionamento de longo prazo, inclusive para terem filhos, essas pessoas passaram a usar o mecanismo da internet, a pornografia, como uma forma de estímulo importante para a satisfação sexual. Bom, vamos lembrar de outra coisa. Se eu tenho aproximações desde a adolescência, aproximações de outras pessoas, e para eu estabelecer um vínculo minimamente facilitador para ter um relacionamento sexual, isso mais provavelmente não acontece todos os dias, em todas as semanas. Então quer dizer que no método, vamos dizer, sem a internet, nós temos menos parceiros sexuais? Não. Isso quer dizer que eu desenvolvo habilidades sociais, eu desenvolvo formas de como me relacionar, e isso faz com que eu tenha uma facilidade. Essa facilidade interessante e importante é que, sim, eu tenho mais parceiros e parceiras sexuais, mas eu também vou viver num nicho que é muito mais igual sempre. Isso faz com que, por exemplo, há 30 ou 40 anos, os jovens, pelo menos facilmente os jovens diziam que se percebiam heterossexuais sem qualquer discussão. Eu vivo num mundo que diz como é que eu tenho que ser, me afeiçoo a esse mundo, consigo lidar com esse mundo e tenho parcerias sexuais que me trazem satisfação sexual, inclusive, mais cedo ou mais tarde, estabelecendo um casamento, por exemplo. E a geração Z, essa a parte que tem mais acesso à internet frequentemente nos últimos 10 anos, por exemplo. Vamos ter uma coisa importante aí.
se eu começar a olhar pornografia na internet, aqueles mecanismos de algoritmos, aqueles mecanismos que tentam entender quais são as minhas buscas, necessidades, aquelas coisas que eu quero e gosto, vão fazer com que o tempo todo que eu abra uma busca, essas coisas comecem a aparecer para mim. Bom, então se eu procurar algum tipo de atividade sexual explícita, é isso que eu vou receber na internet? Também, mas sexo é variado. E aí começam a aparecer alternativas variadas. Eu me refiro a expressões da sexualidade. Não, eu não me refiro às identidades sexuais. Esse é um outro momento que falamos daqui a pouco. Eu quero dizer que eu vou ficar frente a ver, conhecer, reconhecer coisas sexuais que talvez outras pessoas ou a geração anterior não teve acesso e não ia ter acesso. Por quê? Porque esses algoritmos vão trazendo mais coisas sexuais, trazendo uma variação que nem sempre é aquela variação dita normal, comum, até desejável. Mas isso faz com que esses jovens dos últimos 10 anos tenham tido acesso a expressões sexuais muito diferentes. O muito diferentes pode ser simplesmente uma coisa diferente, nada de mais, nada de errado ou nada de patológico. Mas também o acesso às coisas que são ilegais ou até patológicas também acontece. É com menor proporção, mas facilmente isso vai acontecer. Então, essas pessoas começam a passear mais por expressões sexuais e ter ideias, fantasias. Ah, bom, mas o acesso à pornografia é um reforço à fantasia, porque a pornografia é um mecanismo fantasioso. É fantasioso porque não ocorre na nossa realidade imediata, física, junto do meu corpo. Acontece com o meu pensar, com o meu imaginar, com emoções que eu desenvolvo ou tenho como reações, porque são emoções a partir daquilo que eu estou ouvindo, vendo e pensando. Pois é, então nós podemos ter mais conhecimentos de expressões da sexualidade. Verdade, também começamos a conhecer coisas que são dar nomes às possibilidades, nomes aos comportamentos, nomes às formas de expressão e nomes às identidades sexuais. Isso difere essa geração Z de uma geração anterior. Bom, uma geração anterior mal tinha acesso à internet. A geração anterior vai ter acesso a computadores, mas com pouco acesso à internet naquela fase, vamos dizer, dos 10 aos 20 anos de idade. Essa faixa etária é muito importante para o desenvolvimento de comportamentos sexuais. A geração anterior ainda vai ter menos acesso. Então, esses acessos mostram que essa geração nova, essa última, a Z, ela tem alguma coisa que vai ser diferente e, puxa, acesso à discussão de nomes, nomenclaturas. Isso faz com que alguém que esteja tentando se autocompreender com 12, 13, 15 anos de idade, comece a compreender que talvez, puxa, esse nome se aplica mais a mim do que o nome que me dão. Às vezes até o nome real de carteira de identidade. Mas a discussão sobre as identidades sexuais, as identidades sociais relacionadas ao que se chama de sexo, começa a trazer possibilidades que antes as pessoas nem sabiam. Quem sabia ou quem dava os nomes eram os profissionais de saúde mental, os sexólogos. Nós pensávamos, descrevíamos, definíamos. E quando alguém nos procurava para se compreender, através de um processo de aconselhamento ou um processo de psicoterapia, essa pessoa compreendia. Atualmente, essas pessoas jovens vão olhar para a internet e procurar as informações, descrever e, de repente, começam a descobrir nomes e começam a utilizar esses mesmos nomes como identidades. Também, isso faz uma coisa, porque essas pessoas fazem muito mais o exercício de será que eu sou assim? Será que eu sou assado? Ao longo dos anos, esse exercício permitiu que ela se renomeasse várias vezes. Gente, isso é perturbador para as gerações antigas. As gerações anteriores ficam perturbadas porque, caramba, como é que é isso? Afinal de contas, o mundo não é sempre do mesmo jeito?
O mundo nunca foi do mesmo jeito. Sinto muito para os mais velhos. E eu sou de uma geração anterior. Eu ainda sou daquela geração dos baby boomers, ou alguém que seria a geração depois da Segunda Guerra Mundial. E eu fico aqui imaginando quantos dos meus amigos de infância, ou mesmo das 2, 3 gerações posteriores, ficam arrancando os cabelos, porque como é que essas pessoas querem mudar de sexo ou mudar de identidade? Nós não fizemos isso porque não tínhamos nem as condições sociais nem de acesso às informações. E não pensem que as sexualidades, as expressões sexuais eram muito diferentes, não, tá? Porque existiam de maneira intensa em vários nichos e o discurso era outro. Só que hoje o discurso é diferente. Então, essa geração Z, ela traz uma possibilidade que as outras gerações não tiveram, o de poder se compreender, ou se nomear, ou se identificar de uma forma que elas percebam seja mais coerente com elas. Isso é bom? Olha, gente, isso é bom por um lado. Para algumas pessoas pode não ser, mas é bom porque essas pessoas passam a ter uma autonomia, e essa autonomia prevê uma discussão de escolha, de fato e de forma mais relevante. Mas, ainda assim, nós vemos essas pessoas que até podem estar com 30 anos de idade e ainda nem conseguiram alcançar aquilo que elas chamam de uma estabilidade financeira para ter um local onde morar, para poder estabelecer uma família, criar filhos. Também é verdade que a criação de filhos lá em quem nasceu em 1945 ou 1950 custava menos financeiramente, proporcionalmente, do que custa hoje. Porém, também os filhos da geração atual têm mais acesso a bens de consumo, alimentação, cuidado, segurança, saúde, do que tinham há 50 anos. Então, parece que estamos trocando uma coisa por outra. O problema é que essa geração Z, além de ter postergado, ela teve mais dificuldades de estabelecer-se profissionalmente para ganhar um volume de dinheiro suficiente para ser igual aos seus avós ou bisavós. Quer dizer, essas pessoas encontraram um mundo com desafios diferentes. E esse mundo com desafios diferentes traz uma série de problemas. Mais ansiedade e mais estados depressivos. Mais ansiedade significa reagir ficando agitados, nervosos, sem conseguir soluções facilmente. Estados depressivos significa reagir de uma forma sem conseguir sair do lugar. Então, também é verdadeiro que esse nicho da geração Z, que também tem muito acesso à internet, à tecnologia, a facilidades, também é mais sensível a emoções negativas. Também é verdade isso, porque também tiveram menos contatos e desenvolveram menos habilidades sociais para poder lidar com a realidade externa, e a realidade externa continua existindo. Alguns de nós podemos trabalhar em casa sozinhos, só com a internet. A maior parte não, inclusive da geração Z. Perceberam a importância? Então, se hoje essas pessoas têm, ao longo dos últimos 15 anos, 5 parceiros no máximo, as gerações anteriores têm mais de 10 ao longo de um mesmo tempo de vida. A razão é simples: acesso. Que as pessoas não estão indo lá fora para terem relacionamentos reais e concretos. Estão se satisfazendo de maneira fantasiosa e mais cedo ou mais tarde estabelecem algum tipo de relacionamento. Às vezes o relacionamento é afetivo, é social e não necessariamente sexual. Sim, essa última geração tem menos atividades sexuais, a frequência dos relacionamentos sexuais a dois é muito menor. E as razões eu acabei de descrever para vocês. Precisamos compreender que essa geração no Brasil, na verdade, ela não é única e ela existe apenas num grupo social. Nos outros grupos não vai ser igual. Continuem com a gente. Nós vamos trabalhar muito essas questões da sexualidade, discutir muito as questões de sexualidade, relacionamentos de casais e saúde mental. E eu me despeço e convido você a estar sempre na Vibe Mundial aos domingos à noite, às 8h30 da noite, porque todos os domingos ao vivo nós vamos falar de sexo. Eu, meus colegas do Instituto Paulista de Sexualidade, o INPASEX, e temos sempre convidados, professores dos nossos cursos de pós-graduação, porque são pesquisadores que trazem outras informações que todos nós precisamos
prestem atenção. Nós queremos divulgar, discutir, trazer para vocês essas conversas de uma maneira saudável, adequada e que vai fazer bem para você, melhorar as suas perspectivas de saúde física, mental, social, sexual. Vamos lá? Conto com vocês. Você ouviu na Vibe Mundial o programa Café com Sexologia. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues.